Amém. Então, estamos aqui para mais um dia. Hoje, segunda-feira, dia 27 de abril, como está passando rápido esse ano, né? E vamos começar então o nosso estudo bíblico, fazer uma oração, colocar tudo diante do Senhor, que Ele possa estar nos guiando, nos direcionando neste livro tão profundo que é a carta aos Hebreus. Esteja compartilhando o link aí, se sente falta de alguém aqui no estudo, mande mensagem e vamos estudar a Bíblia, meus irmãos. Vamos meditar na sua palavra. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor. Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Nos guia, nos ensina, que a gente possa cada vez mais crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Abençoa, Pai, a vida e prepara o coração e o entendimento daqueles que vão estar aqui, que a gente possa ter a revelação plena da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá então. Hebreus capítulo 8, como temos falado até agora. Hebreus, uma carta escrita por alguém que nós não sabemos, embora muitos atribuam ao apóstolo Paulo, mas não é consenso. Na realidade, normalmente é uma carta que se diz de autor desconhecido, mas certamente inspirada por Deus, uma carta para destinatários que conheciam bem o judaísmo, e por isso que ela tem esse título, é aos Hebreus, ah, e uma carta para um povo numa altura em que parece que havia ali uma tentação de voltar para o judaísmo, devido a alguma pressão religiosa, perseguição, porque, meus irmãos, no primeiro século, para ser cristão, para afirmar, para confessar publicamente o cristianismo, isso significava, às vezes, estar, disposto a morrer por essa confirmação pública de fé. Então, é o que estava a acontecer, os irmãos ali pressionados pela perseguição ali no primeiro século, alguns estavam tentados a retroceder na fé, e essa carta é enviada precisamente para explicar que retroceder na fé é descer para coisas inferiores àquilo que a nossa fé do Evangelho representa, né? E é uma carta aqui muito doutrinária, muito teológica, muito profunda, mas muito pastoral. Um cuidado aqui deste autor, com muito zelo os seus destinatários, para que eles entendessem, e como é importante para nós também, para que nós entendamos a superioridade que há em Cristo Jesus. Porque se naquela altura alguns estavam deixando Jesus para voltar para o judaísmo, dando um passo atrás na fé, hoje também muitos estão deixando Jesus para voltar para o mundo, para voltar para a sua vida antiga, como a palavra do Senhor diz, a maneira vã de viver. Muitos, pressionados pelo mundo, estão às vezes voltando para trás e desprezando, mas não há nada maior e melhor do que Jesus Cristo. Ora, o contexto aqui de Hebreus capítulo 8, nós vemos que no capítulo 7 o autor já demonstrou que Jesus é um sacerdote segundo uma outra ordem e não segundo aquela ordem tradicional terrena, do sistema levítico, né, dos sacerdotes da linhagem de Arão, os filhos de Arão, e no capítulo 7 ele demonstrou porque é que esse sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de Levítico, né? Foi reconhecido pelo próprio Abraão, um sacerdócio que era eterno, porque essa personagem Melquisedeque não aparece ali com uma certidão de óbito, né? Não quer dizer que ele não tenha morrido, mas o facto disso ficar omitido
na história, nos dá uma ideia de continuidade, uma vez que os sacerdotes levíticos, eles, era até à morte de um sacerdote e depois o outro assumia. É um sacerdote também que foi confirmado por juramento divino, enquanto o sacerdócio levítico foi instituído por lei, esse de Melquisedeque é por juramento do próprio Deus, conforme o Salmo 104, 110, verso 4, é o salmo que nós lemos bastante na semana passada. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, um salmo de Davi. E ele é exercido, ele não só é superior, como ele é exercido por alguém santo e perfeito moralmente, e alguém imortal que vive para sempre. E agora, em Hebreus capítulo 8, o autor começa a demonstrar as implicações disso, né? Se temos um sacerdote superior, então necessariamente também temos um santuário superior, um ministério superior e uma aliança superior, né? E Hebreus capítulo 8 funciona como aqui uma transição decisiva entre a explicação do sacerdócio de Cristo e a explicação do seu ministério celestial e da nova aliança. Então, nós aqui vamos falar esse capítulo muito pequenino, são 14, 13 versos, né? E ele vai se dividir aqui em três partes. Na primeira parte, o sumo sacerdote de um santuário superior, que é o celestial, depois a limitação do ministério terreno e no final desse capítulo a superioridade desta nova aliança. Entrando aqui um pouquinho no contexto cultural e religioso, né? Porque aqui fala de tabernáculo, fala de sombras, fala de antiga aliança e fala de nova aliança. Então, entendemos só tocar aqui um pouquinho de cada um desses assuntos para a gente entender bem o que é que é. O que é que era o tabernáculo e o templo, né? O tabernáculo e o templo representam a mesma coisa. Só que quando Moisés sai do Sinai, depois de sair do Egito e fica no Sinai e recebe a lei, ele recebe também as ordens para construir um tabernáculo. Naquela altura, o tabernáculo era uma tenda feita com panos, com madeiras, e era móvel, era montada e desmontada. Essa mesma tenda, ela depois se transforma num templo, né? Ela não se transforma assim, de uma maneira sobrenatural. Davi, eh, 500 anos depois do Sinai, ele decide construir um templo para que a casa do Senhor não fosse mais uma tenda móvel, mas que fosse um lugar fixo, grandioso, para que o povo pudesse ir adorar, né? Davi, ele tem esse desejo, ele não cumpre esse desejo, quem vai cumprir isso vai ser o seu filho Salomão, por isso que costuma-se dizer que é o Templo de Salomão, mas quem preparou, quem deixou tudo separado e pronto foi Davi. Então o tabernáculo e o templo apontam para o mesmo ambiente religioso, só que digamos que o templo foi depois um upgrade do tabernáculo, mas é a mesma coisa, né? E o que trabalhava ali, o que acontecia ali era a mesma coisa, o culto religioso que foi instituído pelo próprio Deus. Então, no Antigo Testamento, esse tabernáculo, até Salomão, depois de Salomão, que já era um templo, era o centro da adoração de Israel. Então, tudo era ali, né? Depois do templo assumiu esse papel. Lá eram oferecidos os sacrifícios, era lá que os animais eram sacrificados, eram mortos, degolados, o sangue era derramado, eram queimados, era ali que os sacerdotes trabalhavam, era ali que era o altar. Então, o altar era ali. Hoje nós às vezes falamos do altar, né, na igreja, né, que, ai, vem aqui ao altar, a pessoa que está lá em cima no altar ministrando, mas o altar não é aquilo, né? O altar era ali no templo onde os animais eram oferecidos. Aquilo era verdadeiramente um altar. Nós hoje usamos essa palavra de altar, mas na realidade nem é correto. Né? Porque ali, a gente ali não sacrifica nada. Então, o altar é o lugar do sacrifício. E era no templo,
né? Primeiro no tabernáculo e depois no templo. Lá eram oferecidos e era ali que os sacerdotes trabalhavam. O templo, tanto o tabernáculo como o templo, o templo foi construído à semelhança do tabernáculo. Tinha a parte exterior, depois tinha uma parte mais interior, onde havia alguns objetos, e depois havia um lugar em que era onde estava a Arca da Aliança, e nesse lugar o sacerdote só entrava uma vez por ano, né? Então, era uma sombra da, do próprio céu. Era como se fosse uma representação daquilo que existe no próprio céu, né? Não quer dizer que fosse assim, que no céu haja lá um templo com ouro, como era o templo de Salomão, com coisas muito valiosas. Não, mas a ideia do tabernáculo é a ideia do céu. Né? Só que esse sistema que tinha sido ordenado por Deus, esse sistema religioso, ele era provisório, ele era transitório, ele era tipológico, né? Porque ele apontava para algo maior, daí a tipologia, né? Ele não era o fim em si mesmo, ele era uma figura, uma sombra, uma preparação para aquilo que Jesus viria fazer e completar, né? E esse conceito de sombra, aliança e nova aliança é que a gente vê toda hora no Novo Testamento. Por exemplo, eh, no pensamento de Hebreus, as instituições do Antigo Testamento, como o tabernáculo, eram reais, mas não finais. Eles apontavam sempre para uma realidade maior, né? Então, o tabernáculo terreno, seja ele na tenda, seja ele já depois como um edifício, não era a última realidade. Era uma representação de algo celestial, era uma sombra, né? Como, por exemplo, Colossenses, Paulo fala lá em Colossenses capítulo 2 versos 16 e 17. Diz lá assim, olha, ninguém vos julgue por causa de bebida, comida, dias de festa, luas novas ou sábados, que são sombras de coisas futuras, mas o corpo é Cristo. O que é que o Paulo está falando aqui? Então, todo aquele ritualismo que existia, eles apontavam para algo maior. Eles apontavam para algo que ainda não era bem visível na sua plenitude, mas que iria ser cumprido. Por exemplo, eu estou aqui, estou com luz atrás de mim, se eu olhar ali para a parede, eu vejo ali as minhas mãos, eu vejo ali a minha cabeça, eu sei que ali está um homem. Eu posso não ver a cor da pele daquele homem, eu posso não conseguir ver detalhes, mas quando eu olho para uma sombra, para a minha sombra, eu consigo me identificar. Sei que sou eu, não consigo ver detalhes. Então, tudo isso que estava sendo preparado ali no Antigo Testamento era como essa sombra, e ainda não era plenamente visto e manifesto, porque a revelação de Deus ela é progressiva, ele vai se revelando, ele foi se revelando a pouco e pouco ao seu povo, porque ele foi preparando o povo para receber algo muito maior, né? Então, Deus nunca quis que os homens vivessem na sombra, quando a realidade dessa sombra já chegou, que é Cristo, né? Então nós vemos esse conceito de sombra muito presente, né? A própria lei mosaica, a lei de Moisés, quando a gente diz lei mosaica, não é a lei dos mosaicos, é a lei de Moisés, né? A própria lei de Moisés, ela também apontava para algo superior, né? A aliança feita ali no Sinai, ela era verdadeira, ela era santa, ela era divina, essa aliança que foi feita ali com a entrega da lei, mas ela não era a aliança final. Ela tinha uma missão. Então, ela era uma sombra que apontava, que guiava, que direcionava o povo numa direção, conforme está lá em Gálatas, capítulo 3, versos 24 e 25, que diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, de condutor de aio para nos levar a Cristo, mas que depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo desse condutor. Então, essa palavra aio aqui é uma palavra que no grego que se diz paidagogos, que é de onde vem a palavra pedagogo, né? Então, o que eram pedagogos no grego, na altura, no contexto, quando ele diz, olha, a lei nos serviu de pedagogos, o que é que isso quer dizer? Era alguém que guiava a criança, né, ao caminho. O pedagogos, ele não era um professor,
ainda que hoje a palavra pedagogo seja atribuída a alguém que ensina crianças, um professor, né? Mas naquele contexto, o pai da Gogos, ele era como um escravo responsável por cuidar da criança. Acompanhava o menino para a escola, corrigia, disciplinava, vigiava o comportamento do menino e tinha uma função temporária, porque depois o menino crescia e essa função do pedagogo já não se via necessária. Então, Gálatas capítulo 3 versos 24 e 25, Paulo fala que a lei serviu desse pedagogo, aquele que guiava o povo até Cristo, né? Essa lei mostrava o pecado, regulava a vida desta nação, organizava todo o sistema de culto, mas não possuía em si mesma o poder de produzir transformação interior definitiva. Ela conduzia para aquele que conduz essa transformação, no caso Jesus Cristo, né? Então ela conduzia para uma nova aliança, para uma nova realidade. Então aí o conceito de aliança e nova aliança. Essa primeira aliança tinha esse caráter de pedagogo, de guiar a criança, de guiar o povo até uma realidade, só que depois nós temos uma nova aliança. Isso não é um conceito do Novo Testamento. O conceito de nova aliança, ela está no Antigo Testamento. Não é algo que o cristianismo inventou, né? Muito antes de vir Cristo ao mundo, o próprio Antigo Testamento já anunciava uma nova aliança, especialmente o texto mais conhecido, Jeremias capítulo 31, verso 31. Então, a nova aliança não é uma invenção tardia do cristianismo. Ela já estava prometida nas escrituras do Antigo Testamento, por exemplo, no caso de Jeremias, 600 anos antes de Cristo. Mas não só Jeremias, Ezequiel capítulo 36, que é um texto parecido ao de Jeremias: dar-vos-ei um novo coração, porei dentro de vós o meu espírito, ou seja, uma transformação interna, uma ação do Espírito Santo, né? Não só lei externa, não só ritual, mas uma regeneração plena. Ezequiel capítulo 37 também, farei com eles uma aliança de paz, uma aliança eterna. Então, destacando aqui o caráter eterno dessa aliança, da reconciliação, da restauração. Também Isaías 55, verso 3, né? Farei convosco uma aliança eterna. Isaías 59, verso 21, né? O meu espírito, as minhas palavras, vocês não se apartarão. Então vemos que, como Deus já no passado vinha preparando o povo para algo maior e definitivo. Então é importante a gente entender esse conceito de tabernáculo, o que era o tabernáculo, a função do tabernáculo, que era uma sombra, e o que é que representa esse contexto de sombra, né? Por exemplo, a passagem que o irmão João leu ontem, sobre Abraão ir sacrificar Isaac. Então aquilo já era uma sombra do sacrifício de Cristo, por exemplo, né? A arca que salva a família de Noé já é uma sombra daquilo que Cristo ia fazer. Então nós vemos sombras de Jesus em toda a história do Antigo Testamento, né? E esse conceito de aliança de Moisés e depois o conceito da nova aliança. Então é importante entendermos esses conceitos. Claro que cada um deles poderia representar aqui um estudo bíblico, mas são conceitos que vão estar muito presentes aqui em Hebreus capítulo 8. Entrando agora no texto, meu Deus, já passaram 20 minutos. Ah, vamos começar Hebreus capítulo 8, verso 1, e ele já começa assim, meio que resumindo muito claramente. Ele diz assim, Hebreus 8, verso 1, tenha a Bíblia aberta aí, vamos ler a Bíblia. Ora, em suma do que temos dito é, temos um sumo sacerdote tal, está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Ora, o que é que o escritor está dizendo aqui? Em suma do que temos dito, ou seja, o ponto principal, o argumento essencial é que nós temos um sumo sacerdote, né? Isso aqui se refere ao que foi tratado no capítulo anterior. E ele, aqui nesse primeiro verso do capítulo 8, ele diz: olha, o essencial de tudo que eu estou a falar agora aqui
é que nós temos um sumo sacerdote, né? Ahm, e um sumo sacerdote tal, olha que curioso, né? Ele dá uma ideia de grandeza, de superioridade, né? O cristão, nós não estamos sem sumo sacerdote, porque isso poderia ser uma objeção do judaísmo. Ah, mas vocês não têm sacerdote? Nós, no judaísmo, nós temos sacerdote. No judaísmo, nós temos alguém que intercede por nós diante de Deus. E o cristão, bem, o cristão não está sem sumo sacerdote. Então, é o que o autor está querendo falar aqui. Olha, resumindo tudo, olha, nós temos sumo sacerdote também. E é um sumo sacerdote tal. Ou seja, não é qualquer sumo sacerdote. Não é como como os sacerdotes da antiga aliança, não é como os sacerdotes humanos, falhos, pecadores, não. Mas nós temos um sumo sacerdote completamente adequado, perfeito, glorioso e definitivo, como ele falou lá em Hebreus 7, verso 26. Ele diz lá: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os próprios céus, né? Então, olha as qualidades desse tal sumo sacerdote, como aqui o escritor o coloca. Santo, puro diante de Deus, perfeitamente alinhado com a vontade divina, consagrado totalmente ao Pai. Cristo não apenas age corretamente, como ele é em essência completamente santo, diferente dos sacerdotes antigos, que precisavam de oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado. Ele não tinha que expiar o seu próprio pecado, ele veio para expiar o nosso pecado. Ele não veio para morrer por ele, pelos seus pecados, ele veio para morrer pelo nosso pecado. A missão dele era a nosso favor, então ele era completamente santo e inculpável, sem maldade, sem dolo, sem intenção corrupta, totalmente puro em todas as suas intenções. Jesus não apenas não pecou, ele nunca teve uma inclinação para o mal. Isso revela uma pureza interior absoluta, né? Sem mácula, sem contaminação, não corrompido pelo pecado, imaculado. Mesmo vivendo entre os pecadores, Cristo tocou em leprosos, andou com pecadores, mas nunca foi contaminado por eles. É como a luz que entra nas trevas e não se mistura com elas. Separado dos pecadores, distinto em natureza, completamente distinto em natureza, diferente em essência moral. Isso não significa que ele fosse isolado isolado fisicamente, não. Ele comia com pecadores, ele andava com eles, mas ele não se contaminava. Cristo está entre nós, ele não é como nós em natureza pecaminosa, feito mais alto que os céus, exaltado acima de toda a criação, glorificado, entronizado depois da obra da redenção e a sua ascensão. Cristo foi levantado para uma posição suprema, né? Então, nós vemos nessa natureza de Cristo, santo, puro, sem pecado, e a sua exaltação, separado moralmente e elevado acima de tudo. E nós precisávamos de um sumo sacerdote que não fosse como nós, para nos poder salvar de nós mesmos, né? E ele diz: olha, nós temos tal sumo sacerdote, tal sumo sacerdote que está sentado. Olha que curioso, não tem aqui por acaso esse sentado. Muito importante isso. No tabernáculo terreno, o sacerdote estava sempre em pé, sempre trabalhando, sempre sacrificando, sempre se purificando, sempre repetindo aquele serviço, porque a sua obra nunca estava completa. Agora, Cristo está sentado. Isso quer dizer muito mais do que uma posição física, se ele está lá mesmo sentado ou não. Não, não, não é isso que está a querer, não é ênfase aqui. A ênfase aqui é que a sua obra foi consumada e também a autoridade real, uma posição de honra, o descanso após a missão cumprida. Esse texto é tão interessante, eu não sei, aqueles os irmãos que
talvez já passaram por isso, eu não sei se alguém já passou por isso. Ahm, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma doutrina que é exclusiva deles, que é a doutrina do juízo investigativo, em que, depois de 1844, Jesus começou a expiar os pecados um por um no santuário, ahm, celestial. E como se a obra da expiação não fosse concluída na cruz, né? Mas Cristo não está no céu tentando completar a salvação. Ele está sentado porque a salvação já foi perfeitamente realizada. Nos céus ele está lá, Cristo, ele não está, ele não trabalhou, ele não entrou com o seu próprio sangue num santuário terrestre limitado e transitório. Ele entrou no santuário celestial, verdadeiro, e não quer dizer que o outro fosse falso. Mas esse é aquele que representava a sombra do antigo à destra do trono da majestade. Aqui uma linguagem que fala de exaltação, de honra suprema, de participação em governo divino, né? Cristo não está só perto de Deus, ele está à direita da majestade, numa posição de autoridade e dignidade. Irmãos, o nosso sumo sacerdote não é fraco, não é passageiro ou terreno. Ele é exaltado nos céus. Nossa fé, isso é tão importante. A nossa fé não repousa em um sistema religioso visível, humano, falido, mas em um Cristo plenamente glorificado. Aleluia. Verso 2. Esse tal sumo sacerdote que ministra no santuário, no verdadeiro tabernáculo, o qual Deus fundou e não o homem. É aí que Jesus entrou com o seu próprio sangue. Ministro do santuário. Ele exerce ministério sacerdotal verdadeiro. Ele não apenas morreu e ressuscitou, ele exerce essa função sacerdotal em favor do povo. E isso não significa que ele está lá investigando os pecados das pessoas um por um, como diz a doutrina adventista, mas numa posição de mediador. Não é o que diz um texto que eu acho maravilhoso, 1 João capítulo 2 verso 1, quando João diz, olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus está exercendo lá nesse tabernáculo essa mediação, esse paracletos, esse intermediário, esse advogado no verdadeiro tabernáculo. Verdadeiro aqui, como eu já falei, não quer dizer que o outro fosse falso, no sentido de ser enganoso. O que quer dizer é que o tabernáculo terreno era apenas uma cópia, uma figura, uma sombra. E o celestial é a realidade plena, o qual o Senhor fundou e não o homem. O tabernáculo terreno, ele foi construído por mãos humanas, conforme o mandamento divino. Mas o santuário celestial não tem origem humana. Ele pertence a uma ordem de realidade divina. Por isso que esse santuário também é superior. Não só o sacerdote é superior, mas o santuário também é superior, porque ele não tem mão humana. Porque tudo que tem mão humana, meus irmãos, tenham isso em atenção, porque às vezes a gente se desilude, fica triste, mas é por conta da nossa ingenuidade. Porque tudo que tem mão humana é falho, é passível de corrupção. E isso aconteceu com o tabernáculo terrestre também, dada a advertência do próprio Deus. Quantas vezes que o tabernáculo terrestre não foi corrompido por conta dos homens? Deus mandou fazer esse tabernáculo lá em Êxodo capítulo 25, verso 8 a 9. Ele diz assim: olha, me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, assim mesmo o fareis. Deus falando aqui com Moisés. Então, Deus ordena esse tabernáculo, mas existe um modelo pré-existente. Moisés não tinha liberdade de alterar em nada o tabernáculo. Verso 25, 40 reforça isso. Atenta, pois, para que faças conforme o seu modelo,
que foi mostrado lá no monte. Então, Deus tinha um grande zelo por esse tabernáculo, não pelo tabernáculo em si, mas por aquilo que o tabernáculo representava. O tabernáculo não era o fim de tudo. Ele era instituído por Deus, ele revelava a sua santidade e, sobretudo, ele apontava para Cristo e para a redenção. Por isso que Deus era tão rigoroso, porque tratar o tabernáculo ou o templo de forma leviana era, na prática, desprezar o próprio plano de Deus. E por isso que às vezes Deus parecia muito severo. Quando a gente vê Deus matar os filhos de Arão, lá em Levítico capítulo 10, quando ofereceram fogo estranho que Deus não ordenou, quando Deus mata Uzá, em 2 Samuel capítulo 6, do verso 6 ao 7, quando ele toca na arca de modo indevido, quando a gente olha para essas situações, a gente parece que Deus estava sendo muito rigoroso. Ai, mas ele só tocou na arca. Mas havia algo em comum nesses casos. Era desobediência à revelação que Deus tinha dado. Profanação daquilo que era santo. Substituir o padrão de Deus por uma iniciativa humana. Essas pessoas tentavam servir a Deus do jeito deles, mas do jeito não podia ser do jeito do homem, tinha que ser do jeito que Deus revelou. E Deus havia deixado bem claro, Levítico capítulo 10, verso 3: serei santificado naqueles que se chegam a mim. Deus está dizendo, a minha presença não pode ser tratada de modo comum. O acesso a mim tem termos definidos por mim. É isso que Deus está falando. O tabernáculo, ele representa a santidade de Deus. E com a santidade de Deus não se brinca. O sistema do tabernáculo apontava para a santidade de Deus, apontava para o sacrifício, para o sangue, para a mediação, tudo isso culmina em Cristo. E se esse símbolo, se essa sombra fosse tratado com descuido, fosse tratado com desleixo, a mensagem seria corrompida. A revelação da redenção seria distorcida. Por isso que Deus era muito rigoroso com as coisas santas. Quando Deus foi rigoroso, ele não estava defendendo o objeto, o templo, a tenda do tabernáculo. Ele estava preservando a verdade da redenção que aquele objeto representava. Hoje nós não temos mais um tabernáculo, templo, né? Mas o princípio permanece o mesmo. Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29. Sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O sistema mudou, mas a santidade de Deus não mudou. E quanto Deus zela por aquilo que é santo. Quando ele faz isso, ele não está protegendo rituais, ele está preservando a revelação da salvação. Então, a obra de Cristo, ele não está ligado a estruturas humanas religiosas. Ele usa essas estruturas religiosas humanas, como é o caso da igreja, como uma instituição, mas o seu ministério acontece numa realidade celestial superior diante do próprio Deus. E as coisas terrestres que Deus instituiu são sombras daquilo que é superior e que está no mundo espiritual. Por isso que lá em Efésios a palavra do Senhor diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, quando Deus era muito justo, severo com as coisas lá da Arca da Aliança, do templo, do tabernáculo, ele estava defendendo a mensagem que aquilo tinha que passar para o seu povo, ensinando o seu povo como um aio, como um pedagogo, ia conduzir esse povo até Cristo. Verso 3: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também, no caso de Jesus, tivesse alguma coisa para oferecer. Então, todo sacerdote, ele era constituído para oferecer. A essência do sacerdote envolvia oferta.
né? O sacerdote sem oferta, ele não cumpria plenamente o seu ofício. Então, diz aqui no texto, era necessário que este também, ou seja, Jesus, tivesse alguma coisa para oferecer. Se Cristo é sacerdote, então ele também precisava de oferecer. A pergunta implícita aqui é: o que é que Cristo ofereceu? E a resposta será desenvolvida, né, mais adiante, né? O Cristo ofereceu a si mesmo. Cristo não é sacerdote apenas no título, ele é sacerdote em ação. O seu sacerdote é real, porque ele foi selado com uma oferta real e perfeita. Ele não só recebe o título e pronto, ele é sacerdote. Não, ele fez aquilo que um sacerdote faz. O sacerdote oferecia sacrifícios e ele fez. Só que o sacrifício, no caso, foi ele mesmo. Então, ele é tanto o sacerdote como o próprio sacrifício que esse sacerdote oferece. Verso 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco seria sacerdote, porque havia ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Isto é, se o sacerdócio de Cristo fosse entendido apenas em termos da estrutura mosaica, da estrutura levítica, ele não seria, porque ele era da tribo de Judá, né? Ele não pertencia à tribo de Levi, né? Então, ele não poderia exercer sacerdócio terreno, havendo ainda sacerdotes da estrutura antiga. Então, no sistema antigo ainda havia sacerdotes ministrando conforme a lei. Então, o ponto central aqui é: o sacerdócio de Cristo não concorre com o sacerdócio levítico, dentro da mesma categoria. Ele pertence a uma outra ordem. Ele veio pôr fim à ordem levítica e veio inaugurar uma outra ordem superior, celestial e definitiva. Cristo não veio para ocupar um cargo antigo. Não. Ele veio inaugurar uma nova realidade superior, um novo sacerdócio, como falámos no capítulo 7, de uma nova ordem sacerdotal. Verso 5. Os quais servem, ou seja, esses sacerdotes, que está aqui no verso 4, esses sacerdócios terrenos, esses sacerdócios da ordem da lei de Moisés, esses e servem de exemplo, verso 5 está falando aqui, servem de exemplar e servem de sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado, enquanto está para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, fazei tudo conforme o modelo que te mostrei no monte. Então, esse sacerdote da lei de Moisés e esse tabernáculo da lei de Moisés, como já falámos, ele apontava para algo celestial. Diz aqui, serve de exemplar e sombra. O culto levítico era um modelo, uma figura, uma sombra. A sombra é real, mas não é a substância final. Aponta para algo maior, as coisas celestiais. O tabernáculo terreno era a representação de uma realidade mais elevada, né? E o autor cita aqui Moisés, em Êxodo, e isso mostra que essa instituição que Moisés assume ali o cabeça dessa instituição do sistema levítico, mostra aqui que não foi uma invenção também da cabeça de Moisés, né? Foi dado pelo próprio Deus. Mas mesmo sendo dado por Deus, era um modelo e não a plenitude. E Deus já fez isso com esse propósito, né? O próprio facto de existir um modelo mostra também que existia uma realidade superior, original, maior, na qual aquele tabernáculo terrestre era uma representação. Então, as cerimónias da antiga aliança tinham valor, foram instituídas por Deus, mas eram provisórias e preparavam o povo para Cristo. E quem permanece apenas nas sombras e rejeita a realidade, perde o centro da revelação de Deus, porque é isso que essa carta trata. A superioridade do ministério de Cristo e da nova aliança. Olha o que é que diz agora no verso 6. Mas agora, então, os sacerdotes terrenos serviam lá no tabernáculo terreno, eram sacerdotes humanos, o tabernáculo era feito com mãos humanas,
então era passível ali de corrupção, os sacerdotes, o tabernáculo, o sistema, e a gente viu várias vezes durante a história o sistema levítico se corrompendo. Por exemplo, quando Jesus vem, o sistema sacerdotal estava completamente corrompido, né? Eu lembro de Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes, o que era impossível, porque não tem como haver dois sumos sacerdotes. A posição de sumo sacerdote é única de uma pessoa, e quando essa pessoa morre, outra assumia. Mas nos tempos de Jesus havia vários, porque convinha dividir cargos, como se faz na política. Eu divido um cargo para aquele, um cargo para o outro. Então, um sistema que já estava corrompido pelos interesses romanos. Então, no tempo de Jesus havia vários sumos sacerdotes. Anás, Caifás, né? E Caifás, que é genro de Anás, e os filhos de Anás. Então a gente vê ali um sacerdócio corrompido. Mas esses sacerdotes eram sombras, ainda que corrompidos, eles não deixavam de cumprir o seu papel de apontar para algo superior. Verso 6, Hebreus 8. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Então, agora Jesus tem um ministério mais excelente. Porquê? Porque o tabernáculo é superior, o sacerdote é superior e a promessa é superior. Então, vemos que tudo é maior, né? E ele alcançou um ministério mais excelente. Cristo possui um ministério superior aos sacerdócios levíticos. O santuário que ele ministra é maior, a sua oferta é maior, porque a sua oferta já não é imperfeita, é uma oferta perfeita, então ela é definitiva. O seu sacerdócio é superior e a aliança que ele modeia é superior também. É mediador do melhor concerto. Ele não apenas anuncia a aliança, ele estabelece essa aliança e garante essa aliança confirmada em melhores promessas. A nova aliança é melhor não porque a antiga fosse má, mas porque essa traz um cumprimento final daquilo que antes era prefigurado na antiga. As promessas são melhores porque eles concluem de forma plena transformação interior, conhecimento pessoal de Deus, perdão definitivo de pecados, o que não acontecia de antes. De antes, a transformação não era interior, era uma prática externa religiosa. E hoje tem muita gente assim, né? Que apresenta uma prática externa religiosa, mas que lá dentro não há transformação, né? E de antes era assim, eu peco e depois eu vou lá, entrego o meu cordeirinho, o meu sacrifício, está tudo certo. Eu cumpro o ritual, está tudo certo. Na antiga aliança, as pessoas funcionavam desse jeito. Então, a pessoa esquecia do símbolo que estava por trás daquilo. Quando eles mostravam, quando eles matavam um cordeiro, eles matavam o cordeiro no sentido do perdão dos seus pecados, mas não no sentido de olharem para aquele sacrifício e pensarem, era eu que tinha que morrer. Era eu que tinha que morrer, então eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar de vida, porque ah, um inocente está morrendo no meu lugar. Era isso que devia ser a visão deles, o entendimento deles. Mas não. Eu peco e depois do fim de semana eu vou lá e participo do culto, está tudo certo, os meus pecados são perdoados e tenho mais uma semana para poder pecar. Muita gente ainda encara a religião assim, né? Então, as promessas dessa nova aliança eram superiores, porque ela traz uma transformação interior verdadeira e não apenas marcas externas, como a circuncisão, como guardar o sábado, né? Como aquelas rituais todos que eles tinham. Ele também, essa nova promessa, ela inclui um conhecimento pessoal de Deus, porque agora, na nova aliança, nós temos um mediador lá junto com o Pai. Nós não temos um mediador terreno falho. Eu não tenho que me deslocar ao templo, eu não tenho que ir lá ao sacerdote, eu não tenho que levar o meu sacrifício, eu não tenho que escolher um dia de semana para ir lá. Não, agora eu tenho acesso a Deus de uma maneira plena. O véu se rasgou e ele traz um perdão definitivo dos pecados, porque era coisa que não acontecia de antes. De antes não era um perdão definitivo, era um perdão temporário, transitório. Então nós vemos que em Cristo nós não temos
uma melhoria superficial da religião antiga. Não. Nós temos uma realidade superior, plena, eficaz e definitiva. Olha o verso 7 o que é que diz? Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se tinha buscado lugar para o segundo. Ora, se aquela primeira ordem fosse perfeita e plena, não havia necessidade de uma segunda ordem. Se a primeira aliança resolvesse o problema, então não havia necessidade de uma nova, né? O argumento é muito simples. Se a primeira aliança, em sua forma histórica e funcional, tivesse trazido perfeição final, não havia necessidade de outra. Mas o próprio Antigo Testamento anunciava essa nova aliança. E isso prova que a primeira, embora santa e divina, instituída por Deus, era provisória, insuficiente para a consumação final. O facto dela ser insuficiente não significa que Deus errou, não. Deus fez aquilo com um propósito, para guiar o povo. A antiga aliança tinha um propósito verdadeiro, mas não era a expressão final do plano redentor. Mas, pastor, mas e como é que as pessoas eram salvas então? Porque às vezes só essa questão. Como que a pessoa era salva? Porque se aquela aliança ela era imperfeita, como que a pessoa era salva, ah, se aquilo não resolvia o problema? A pessoa era salva do mesmo jeito. Porque quando a pessoa ela levava o seu sacrifício, ela entendia, ou deveria entender, aí está a parte da corrupção humana, que aquele animal sacrificado era sacrificado por culpa dela. E isso deveria levar ela a se arrepender do seu pecado. Então, não era suficiente? Não era suficiente, é verdade. Mas ela apontava para o Messias. Então, a salvação antes da cruz é igual à salvação depois da cruz, na fé do sacrificado. Só que eles olhavam para o cordeiro e eles sabiam, um dia isso vai acabar, porque um dia o Messias virá e aí será o último sacrifício. Então, eles morriam nessa fé do Messias que viria, como o próprio Abraão, quando o seu filho pergunta: Pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas onde é que está o cordeiro? E o que é que Abraão responde? Deus proverá para si o cordeiro. Jó, olha, ainda que na minha carne eu sofra, eu sei que no fim eu verei a Deus, né? Então, todos eram salvos pela fé no Messias. Mas lá no Antigo Testamento eles olhavam para a frente. Eles olhavam para o Messias que havia de vir. Eles viam o sacrifício, eles viam o cordeiro, eles viam o sangue derramado, eles pensavam: olha, o Messias vai cumprir isso aqui. Era eu que devia morrer, mas esse animal inocente vai morrer por mim. Mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, como disse Jó. Então, eles eram salvos na mesma fé, na esperança do Cristo que viria lá à frente. E nós, a mesma coisa. Só que nós olhamos para trás. Nós somos salvos na fé no Cristo que já veio. Eles eram salvos pela fé no Cristo que viria e que era representado naquela sombra. E nós somos salvos na fé do Cristo que já veio. Então, não existe salvação fora do Cristo, fora do Messias. Atos capítulo 4, verso 12. Nenhum outro nome é dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Não existe salvação fora de Jesus. Hoje a gente ouve muita coisa na internet. Porque os judeus estão existe um outro esquema de salvação para eles. Porque o fulano está é salvo não sei do quê. Não. Toda a salvação passa por Jesus, quer a do Antigo Testamento, quer a nova. Só que eles olhavam para a frente, para o futuro, e nós olhamos para trás, para o passado, né? Então nós vemos que aquela lá do passado, ela não era a plenitude daquilo que havia de acontecer, mas ela já era um caminho de fé, um condutor, e é por esta mesma fé que as pessoas eram salvas. Como Abraão foi justificado por fé e não por obras, né? Porque ele é justificado no capítulo 15 e circuncisado
no capítulo 17 de Gênesis, né? Então, essa nova aliança apontava para um cumprimento superior daquilo que estava sendo mostrado ali nos altares dos sacrifícios e no sistema levítico. Verso 8: porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, a nova aliança. Agora o autor vai falar dessa nova aliança. Então temos um sacerdote superior, um santuário superior e uma aliança superior. E ele vai citar Jeremias capítulo 31, que é o texto principal da nova aliança. Porque repreendendo lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Então vemos que isso já vem lá de trás, não foi uma invenção dos apóstolos, né? É uma das passagens mais antigas do Antigo Testamento em relação à aliança. E ele já começa essa passagem dizendo: eu vos repreendo. O problema não estava na santidade da lei. O problema era o próprio povo que falhou em permanecer na lei. E Deus diz: olha, eu vos repreendo, virão dias. Então é uma expressão profética para a frente, que aponta para uma ação futura. Fala da casa de Israel e da casa de Judá. Isso indica a abrangência de todo o povo da aliança, porque nessa altura hum, a nação de Israel estava dividida em dois reinos: casa de Israel ao norte e casa de Judá ao sul. Aí, quando a gente vê lá, por exemplo, o que aconteceu depois do reinado de Salomão, entende porquê dessa divisão, né? Então, mas vemos que essa nova aliança é para todo o povo de Israel, né? Mas ela depois transborda para fora. Já vamos entender isso. Então, virão dias, diz o Senhor, em que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, um novo concerto. Né? Essa palavra aqui é decisiva. Não se trata apenas de repetir a aliança antiga, ajustar a aliança antiga, não. Trata-se de uma nova administração dessa relação entre o povo e Deus, né? A nova aliança é uma promessa do próprio Deus. Ela não nasce da criatividade humana, mas do propósito redentor divino. Verso 9. Essa aliança não segundo o concerto que fiz com os seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, naquela minha aliança, eu para eles não atentarei, diz o Senhor. Então, não é essa nova aliança não é como aquela lá do Sinai, não é como aquela lá de Moisés. Não é só uma repetição da lei de Moisés. Não, não é isso. É bem claro o texto. Não segundo aquela que eu fiz com os vossos pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Não vai ser a mesma coisa. Aquela foi importante, ela nos conduziu até aqui, mas não é a mesma. E olha como ele fala aqui uma linguagem de ternura, né? No dia em que os tomei pela mão, olha, como um pai que pega na mão do seu filho e diz assim: olha, vamos atravessar a rua. Dá a mão, me dá a mão, meu filho, e eu vou te ajudar, eu vou te guiar. Olha que linguagem de ternura do próprio Deus para com um povo que é tão rebelde, para com um povo que foi tão idólatra, para com um povo que se prostituiu. Aleluia. Ele diz: olha, eu tomei-os pela mão como um pai. Que é isso que ele é? Ele já se revelava como um pai. Às vezes a gente tem ideia que o Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano, é um Deus mau, um Deus que mata, mas não. Era um pai. Tomava as pessoas pela mão. Só que eles eram rebeldes. Eles eram rebeldes. Olha, como o dia que eu os tirei pela mão, mas vocês não permaneceram. Eu vos estendi a mão, mas vocês não queriam, vocês viraram as costas para mim. O povo quebrou a aliança. A falha não estava no caráter de Deus, mas estava na infidelidade humana. E isso gerou um juízo. Para eles eu não atenderei. Um juízo de pacto. O povo quebrou a aliança e experimentou as consequências dessa infidelidade. A antiga aliança revelou claramente a incapacidade do coração humano de obedecer a Deus por si mesmo.
Era necessário uma obra mais profunda de transformação interior. Essa antiga aliança, ela guiava para Cristo e demonstrava uma necessidade tão importante, tão flagrante de termos um Salvador. Quando eu olho para a lei, quando eu olho para aquilo que Deus colocou como padrão moral e de salvação, eu vejo que eu não consigo. Quando chegava no tabernáculo, quando chegava no templo, era sangue, era cheiro de morte, era aqueles rituais inacabáveis, e tudo aquilo era para me lembrar o quão falho eu sou. Mas mesmo assim Deus pegava pela mão, mesmo assim Deus conduzia, mesmo assim Deus guiava, Deus repreendia, Deus tinha sempre uma palavra de esperança para aquele povo. Aleluia, aleluia. Verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Aleluia. Aqui começam os vislumbres dessa nova aliança. Eu porei as minhas leis no seu entendimento. Não é mera imposição externa. A lei de Deus agora alcança a mente primeiro. Não se trata de algo emocional, não se trata de algo da emoção, não. É da racionalidade. Eu entendo, as leis do Senhor agora estão na nossa mente, nós entendemos. E quanto mais eu entendo a lei, quanto mais eu entendo o Senhor, quanto mais eu entendo a palavra dele, mais obviamente isso vai impactar também as minhas emoções. Mas isso começa aqui dentro. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, agora Deus vai colocar as suas leis, agora Deus vai colocar os seus mandamentos na nossa mente, e nós vamos entender. Aleluia! Para que depois de nós entendermos isso possa queimar corretamente no nosso coração, como diz, olha, as minhas leis colocarei no seu entendimento e em seu coração as inscreverei. Na antiga aliança, a lei foi escrita em tábuas de pedra. Na nova, Deus escreve a sua lei no nosso coração. Isso fala de uma transformação interior, de uma regeneração interna, de uma inclinação renovada da obra do Espírito em nós. O crente deve conhecer o Senhor e deixar que esse entendimento deixe o Senhor guiar suas emoções. Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvos. Então, entendimento primeiro, conhecer o Evangelho. Convicção, coração, né? Crer de forma verdadeira. E isso leva a uma transformação de vida. Viver aquilo que foi recebido. Se não respeitarmos essa ordem, corremos alguns riscos. Por exemplo, só emoção, emocionalismo religioso, fé superficial, uma fé instável. Uma fé emocional é uma fé que precisa de estímulos externos, precisa de um bom grupo de louvor, precisa de um ambiente intimista, precisa de uma palavra que massageia o ego. Então, se eu tiver uma fé emocional somente, eu corro esse risco. Agora, o outro lado também é mau. Se eu tenho só uma fé intelectual, um conhecimento sem vida prática, frio, sem transformação interna, falta de amor, falta de compaixão, falta de olhar para o próximo como Cristo olharia. Então, por isso que tem que ser as duas coisas. Primeiro na mente, da mente desce para o coração e do coração impacta toda a minha maneira de viver. O crente precisa conhecer Deus, submeter as suas emoções à verdade, ser guiados pelo Espírito e não por sentimentos. Deus não quer apenas tocar o que sentimos, Ele quer transformar o que pensamos para governar aquilo que nós vivemos. Aleluia!
Deus quer ser tudo em nós. Deus quer ser tudo em nós. E ele diz: olha, eu lhes serei por Deus e eles serão por meu povo. Aleluia. Então, eu porei as minhas leis no seu entendimento, e escreverei no seu coração, e eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo. Deus quer dar a mão, quer nos dar a mão, como ele fez com aquele povo lá no Sinai. Ele quer nos dar a mão, ele quer ser o nosso Deus. É ele que quer isso. Não foi o homem que decidiu isso, não foi você que decidiu isso. Foi o próprio Deus que definiu. Eu serei o seu Deus e eles serão meus. Foi o próprio Deus que definiu. Ele quer ser o nosso Deus com todos os benefícios que isso apresenta. Salvação, eternidade, cuidado, direção, esperança, justificação, paz, alegria, gozo eterno. A nova aliança não se limita a mandamentos externos, envolve uma renovação interna. Deus não apenas ordena que a gente faça, ele transforma a nossa vida através da ação do Espírito. Verso 11. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Esse versículo, obviamente, não elimina o ensino da igreja, pois o Novo Testamento claramente mantém mestres e pastores para instrução doutrinária. O sentido é outro. Quando ele diz: todos me conhecerão, na nova aliança, o conhecimento de Deus não será apenas algo externo, nacionalista, cerimonialista. Haverá um conhecimento pessoal, real, relacional e espiritual. Irmãos, como é importante nós entendermos isso. Deus quer, eu falei ontem no final do culto, Deus quer ter um relacionamento pessoal. Deus quer que a gente o conheça, não só da religião. Porque isso era a antiga aliança. A antiga aliança conhecia o Deus da religião, mas agora ele quer ser conhecido intimamente. No antigo sistema, né, alguém podia fazer parte do povo externamente, e ainda assim não conhecia a Deus de verdade. Ele conhecia os rituais, conhecia a religião. Mas na nova aliança, o povo de Deus é marcado por um conhecimento real do Senhor. Assim como Jó falou: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que Deus deseja é que todos possamos ter um relacionamento real, verdadeiro com Ele, não só um conhecimento ritualista. Não, eu conheço a igreja, eu vou para a igreja, eu conheço o culto, eu sei que primeiro são 3 louvores, começa com uma palavra, 3 louvores, palavra de oferta, mais um louvor, apresentação das crianças, oração, apresentação dos visitantes, mais um louvor, palavra, depois a ministração final, cantina. Não é isso que Deus quer que você conheça. Deus quer que você viva isso, mas que isso leve para um conhecimento íntimo, um relacionamento íntimo com Ele. Ir à igreja, frequentar uma comunidade de fé, conhecer a Bíblia, tudo isso é extremamente importante, mas isso deve acompanhar um relacionamento pessoal, de entrega e confiança, e isso está disponível para todos. Como diz a palavra, desde o menor até ao maior. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Esse conhecimento não é privilégio de uma elite espiritual, não é privilégio do pastor, do bispo. É uma característica do povo de Deus. Não é um privilégio do pastor, do bispo, do líder de departamento. Todos terão acesso a essa intimidade. Na nova aliança, conhecer Deus não é privilégio de poucos. Todo crente verdadeiro conhece o Senhor de forma real e verdadeira, ou então deveria ser. Verso 12: porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados e das suas prevaricações, não me lembrarei mais. Irmãos, aqui está uma das maiores bênçãos da nova aliança. Perdão definitivo, não simbólico, não incompleto. Eu serei misericordioso. Esse é o fundamento da salvação, não é mérito humano, é a misericórdia divina. E dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Não significa, obviamente, que Deus literalmente perde memória, mas é uma linguagem de pacto. Deus decide não tratar mais o seu povo segundo a culpa dos pecados que eles cometem. Porquê? Porque eles foram
removidos de forma eficaz na cruz pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Isso aponta para a suficiência desse sacrifício. Na nova aliança, o perdão não é provisório, não é parcial ou repetitivo. Em Cristo há perdão real, profundo e definitivo para os nossos pecados. Verso 13 para terminar. Dizendo novo concerto, agora sai de Isaías. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece está prestes de acabar. Dizendo novo concerto, envelheceu o velho. Olha, se Deus chamou da aliança prometida de nova, então a anterior foi colocada numa condição de antiga, de envelhecida, de superada na sua função, né? O filho mais novo só é mais novo enquanto não tem irmãos, né? A antiga é considerada velha porque Deus preparou uma outra posterior. O que foi tornado velho está prestes a acabar. O autor mostra que a antiga ordem estava obsoleta diante da chegada da nova. E no contexto desta carta, isso é uma advertência fortíssima. Voltar ao sistema antigo seria apegar-se ao que estava desaparecendo, em vez de permanecer na realidade definitiva trazida por Cristo. Quando Jesus está naquela ceia, ele toma o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Ele estava representando ali o último sacrifício que ele cumpriu no dia a seguir. E depois diz: Olha, semelhantemente, depois tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. A partir daquele dia, todo o cordeiro sacrificado no templo deixou de ter valor. Todo o sangue derramado no templo deixou de ter valor. Todo o serviço sacrificial levítico deixou de significar alguma coisa. Porquê? Porque naquela noite, quando ele diz: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, quando ele fala isso, quando ele cumpre na cruz no dia a seguir, ele torna obsoleto todos os rituais que apontavam para esse momento e que se cumpriram nesse momento. Então nós não devemos trocar a realidade pela sombra, nem o definitivo pelo provisório. Em Cristo chegou a plenitude daquilo que antes era apenas figura. Amém? Meus irmãos, glória a Deus. Espero que os irmãos possam ter entendido esse capítulo maravilhoso, maravilhoso de Hebreus, mas o capítulo que vem a seguir, no capítulo 9, temos ainda realidades lindas e maravilhosas de estudar. Que o Senhor possa nos guiar nesse entendimento, que o Senhor possa estar a falar ao nosso coração. Se há alguma coisa eu não consegui explicar, tem muito assunto aqui. Cada capítulo disto aqui, cada versículo disso, quase dava um estudo bíblico. Se a gente às vezes tem que correr um pouco, mas já dá para a gente ter uma visão clara de que ah, tudo aquilo que a gente às vezes vê de ritual não faz mais sentido nenhum a gente ainda se apegar a essas coisas, porque Cristo na cruz completou definitivamente tudo e agora nós olhamos para essa cruz, cremos nele, o Espírito Santo habita em nós, trabalha na nossa mente, muda o nosso coração e nós temos acesso a ele pessoal, intimamente. Ele nos dá a mão como um pai amoroso e vivemos para sempre com ele. Agora ainda em carne, mas um dia eternamente com o corpo glorificado. Irmãos, Deus abençoe. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, obrigado por esse estudo, obrigado, ó Pai, por cada irmão e irmã que aqui esteve comigo, que o Senhor possa estar nos guiando, nos direcionando em todas as coisas. Obrigado, Pai, pela tua palavra maravilhosa, profunda, que a gente possa entendê-la e que ela possa dominar toda a nossa existência para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Até domingo, mais tardar, culto de ceia. Vamos participar desse cálice da nova aliança
Com o senhor. Um grande abraço a todos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.